ninguém pega uma doença. E se você quer entender, fica com a gente aqui, que nós vamos explicar nos mínimos detalhes. A gente vai se distanciar um pouco aqui nesse vídeo do que é considerado normal. E aí eu quero ler para vocês uma parábola que diz assim: é uma história sobre dois peixes jovens que cruzam com um peixe ancião e esse peixe os cumprimenta alegremente. Bom dia, rapazes! Como está a água? E depois, os dois jovens, de passarem, né, um tempo ali nadando, se olhando, um deles olha para o outro e pergunta: o que é água? Tudo aquilo que está muito presente, muito onipresente, a gente acaba aceitando como normal, né? E a gente deixa de questionar. Então, por que a gente está dizendo aqui que a gente não pega nenhuma doença? Porque a doença não é algo separado de nós, né? É algo que se desenvolve a partir das nossas vivências, das nossas experiências, das nossas relações, das nossas percepções. Para a gente navegando aqui por esse vídeo, que a gente sabe que não é um vídeo fácil, a gente vai trazer alguns trechinhos, de novo, do mito do normal, mais uma vez. Opa! Agora sim. Então eu quero ler aqui um pedacinho. É um livro todo grifado, então às vezes ela vai se perder porque ela ama tudo que tá nesse livro. Gente, mas eu grifei algumas coisas de cor diferente para hoje. Então, falando desse conceito de normalidade, porque eu acho que a gente precisa trazer isso, ele diz assim: acredito que muito daquilo que se considera normal hoje não é nem saudável, nem natural, né? E a gente vê muitas pessoas confundindo essa questão do ser normal e do ser natural. Então vamos falar agora sobre a tal da doença, que a gente vê como algo que veio de fora, que me pegou, que é cruel, que quer o meu mal, ou coisas desse tipo, né? Se pudéssemos começar a ver muitas doenças não como uma reviravolta cruel do destino ou como um mistério insolúvel, mas como algo esperado e, portanto, uma consequência normal de circunstâncias anormais e antinaturais, isso teria implicações revolucionárias para o modo como abordamos tudo o que tem a ver com saúde. Os corpos e as mentes doentes não seriam mais considerados expressões de patologias individuais, mas sim alarmes vivos que direcionam a nossa atenção para aquilo que não está funcionando bem. E quando a gente fala de alarme, o que me vem, e a gente fala muito aqui, é qual é o recado que o seu corpo está te dando. Olha só ele se comunicando com você, qual é a mensagem que está por trás dessa expressão. E será que a doença é algo realmente que aparece do nada, aleatório, porque ela me escolheu? Ou será que eu tô vivendo a minha vida de um jeito que não é coerente para mim, que não me faz bem, que me sobrecarrega, que me deixa em alerta, que me gera dor, e eu simplesmente vou seguindo e vou vivendo? E quando a gente fala que a gente não pega nada, nada vem de fora, as coisas se desenvolvem dentro da gente, nós trabalhamos com embasamento científico, né? Eu acredito que o principal deles são os trabalhos do Dr. Hammer, onde ele, através de estudos que ele fez com tomografias cerebrais, atendendo, né, tendo mais de 40 mil casos, pôde comprovar aonde sempre que nós expressamos algo, tem uma área no cérebro que está correlacionada a isso e tem uma experiência percebida que eu vivenciei na minha vida. E aí nós vamos ter diversos tipos de expressão no corpo. Não está separado, não veio de fora. Se desenvolveu através da minha percepção. Vou trazer aqui mais um trechinho. Saúde e doença não são estados aleatórios num corpo específico ou numa parte específica do corpo, porque nós não somos compartimentados separados, nós somos um sistema que inclusive é mente-corpo, não é separado, é mente-corpo, sabe?
elas são, isso sim, expressão de uma vida inteira vivida. Vida esta que, por sua vez, não pode ser compreendida isoladamente. Ela é influenciada por, ou melhor, decorre de toda uma teia de circunstâncias, relacionamentos, acontecimentos e experiências. E aqui, gente, eu acho interessante porque cada vez mais eu atendo esses casos no consultório, e aqui ele traz muito desses exemplos. Pessoas que acabam expressando, né, dores articulares crônicas, seja elas com o nome de lúpus, reumatismo, artrites. A gente vê que a pessoa teve um momento que ela sofreu um choque, provavelmente traumático, porém, a partir desse evento, ela começa a desenvolver um comportamento, que a gente pode chamar um comportamento de defesa a partir disso, para ser legal, agradar todo mundo, mas não percebe que as pessoas, de alguma forma, estão fazendo, né, colocando ela na mesma situação que ela sentiu ali durante o trauma. E conforme isso vai passando, né, que é o que ele está trazendo, assim, é toda uma vida vivendo da mesma forma, o nosso subconsciente vai responder aquilo. E se a gente quer melhorar, a gente vai ter que ter uma mudança de percepção, não só do evento, mas da forma como eu vivo, como eu percebo o mundo. E aí eu trago aqui uma pergunta que ele faz. E se a doença, na verdade, não for uma entidade fixa, mas um processo dinâmico, expressivo de vidas reais em condições concretas? A gente tem aqui um segredo para você que nos assiste. Se você não quer adoecer, a gente vai te dar essa receita agora. Se alimente de coisas disponíveis na natureza, se movimente e, principalmente, não se estresse. Não tenha nenhum tipo de estresse. E se você conseguir viver dessa forma, nós garantimos que você não vai adoecer. É importante porque a vida, né, e o que se expressa na gente não tem a ver só com o que acontece internamente na gente, tem também a ver com tudo que acontece ao nosso redor e é percebido por nós e vivido, então, internamente. Então, como a gente mal tem controle do que acontece dentro da gente, como que a gente vai ter controle das situações externas, dos contextos, das experiências vividas, né? O Dr. Hammer mesmo fala, como que esse programa, né, é instalado de um conflito, de um estresse, é algo que nos pega de surpresa. Por que nos pega de surpresa? Porque nós não temos controle das circunstâncias, dos contextos, tá? E aí dentro, o Eros tá aqui brigando com alguém que tá aqui fora, que eu não sei quem é. Eros! Vocês estão escutando latido, é ele, tá? Pra quem não sabe, Eros é um dos nossos cachorros e ele é territorialista. Muito! Aí o Gabor também traz uma coisa aqui que eu acho que piora muito a nossa experiência da doença, que é isso, a gente olha como se fosse uma entidade, algo fixo, que vem de fora, né, e nos pega, se instala. A gente tem uma dificuldade de perceber como uma expressão da vida que acontece dentro e fora de nós. E aí ele fala que existem essas metáforas, por conta de como nós enxergamos as doenças, existem metáforas de guerra quando a gente está falando sobre doenças, né? Então ele fala assim, estamos acostumados a ver a doença como uma coisa da qual se livrar, ou um inimigo a se combater, como na expressão, por exemplo, que a gente vê, que é muito usada, a guerra contra o câncer. Então, quando a gente fala da guerra contra o câncer, a gente está se colocando numa posição de combate, numa posição de guerra. Como será que o nosso sistema percebe isso, tá? Essa posição de guerra. Nossa linguagem cotidiana dá voz à nossa postura combativa. Ouvimos sempre falar em amigos ou familiares lutando corajosamente contra a esclerose múltipla, por exemplo. Ou eles vão prevalecer nessa batalha, ou eles serão sucumbidos nessa batalha. E quando a gente fala em batalha, em guerras, o nosso sistema entra no sistema de luta ou fuga.
E aí nós estressamos mais o nosso organismo. E parte dessas expressões sintomáticas no corpo, né, elas precisam de relaxamento, de repouso. E se a gente dá mais estresse, a gente faz com que elas se perpetuem. E aí ele traz mais uma coisa, além dessa percepção de que estamos travando uma guerra contra algo que é alheio a mim, que não faz parte de mim, nós também usamos o termo ter. Eu tenho uma doença, eu tenho um sintoma. Então ele traz aqui, para além das declarações de guerra, existe uma outra classe ainda mais popular de equívocos de compreensão que obscurecem a nossa visão de doença. Por exemplo, eu tenho câncer, ela tem esclerose múltipla, meu sobrinho tem TDAH. Em cada uma dessas frases está a pressuposição não verificada de que existe um eu ou um alguém distinto e independente da coisa chamada doença que esse eu tem. Como, por exemplo, na frase, eu tenho uma TV de tela plana. Aqui está a minha vida e ali está a doença que se aboletou na minha vida. Vista assim, a doença é algo externo, dotado de uma natureza própria, de uma vida própria, que existe independentemente da pessoa em quem surge. Como eu sou separado e a doença é outra coisa. E para mim ainda tem um agravante quando a gente muda esse verbo para eu sou diabético. Aí a gente já está num estágio um pouco mais profundo, eu não tenho mais, eu sou aquilo. Eu sou ansioso, eu sou depressivo. Do mesmo jeito que a gente traz o conceito de que nós não somos as nossas emoções, né? Que nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos a nossa doença, né? A doença é algo que se manifesta em nós, que é um processo que nos conta sobre a vida que nós estamos vivendo, sobre as percepções que a gente teve dos eventos que aconteceram ou que acontecem na nossa vida, e é sim um alarme vivo, um chamado para dizer, opa, tem alguma coisa aí que não tá legal. E eu imagino que esteja passando aí na sua cabeça, ou de algumas pessoas que estão assistindo, que foi o que a Fê começou ali no início, nós acabamos normalizando algumas coisas e não questionando mais, e a gente aprende completamente diferente disso. Eu estou vivendo a minha vida normal e algo me pegou, e algo me picou, e algo fez isso, e algo fez aquilo. E eu terceirizo a responsabilidade da expressão no meu corpo para o que está externo, e eu acabo sendo vítima do destino, e não o agente que pode mudar isso. Porque quando a gente passa a compreender que isso se desenvolveu a partir da nossa experiência, nós temos força para mudar. Isso é importante a gente trazer aqui que não existe culpa, né? Porque às vezes a gente confunde isso. A gente está dizendo que a partir das nossas vivências, experiências, de como a gente foi percebendo a vida e lidando com a vida, essa doença começou um processo ali dentro de nós, né? Até que ela de fato se manifesta e se torna muito aparente pra gente, que daí a gente fala desse chamado. A gente não está dizendo que é nossa culpa, né, a doença ter se manifestado, porém é sobre a nossa vida que a doença está contando, tá? Então, às vezes, quando a gente traz esse conceito de que a doença faz parte da nossa experiência, da nossa vida, ela não é algo que vem e me pega, né, uma entidade de fora, separada de mim, que acontece do nada. Não, ela é um processo que acontece dentro de mim a partir do que eu estou vivendo ou do que eu já vivi. Às vezes as pessoas falam assim, então agora, além de estar preocupado com a minha doença, eu tenho que achar que eu sou culpado. A gente não está dizendo isso. A gente está trazendo que é um processo do seu corpo e que seu corpo não está separado de você, né? O seu corpo faz parte da sua história e da sua vida. Então, quando a gente consegue acolher isso, que a doença não é algo que a gente tem que combater, mas é algo que a gente precisa olhar porque ela está contando sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, sobre quem nós somos, a gente está dizendo você tem a chance de mudar, você tem a chance de fazer algo diferente. Inclusive nesse livro tem muitos casos de pessoas que conseguiram mudar essa percepção
e conseguiram trazer a doença como uma possibilidade de mudança de vida, né? Opa, peraí, um chamado aqui, preciso olhar para isso, o que está querendo me dizer? E aí essas pessoas vão olhar e elas, por muitas vezes, por dores, por traumas, deixaram de ver aquilo que causou dor, se distanciaram delas mesmas para ser alguém que elas não são. E aí elas conseguem perceber na doença um chamado, um resgate, para que elas possam se aproximar de si mesmas, para que elas possam viver de um jeito diferente, para que elas possam fazer coisas diferentes, e essa doença vai embora, né? E isso, gente, a gente vivencia no consultório. Então, eu posso falar por mim de já ter casos de pessoas, por exemplo, que tomavam medicação para depressão há 15 anos e num prazo de um processo ali de 8 meses conseguir desmamar totalmente. Pessoas, por exemplo, com câncer de tireoide, deixarem de ter esse câncer, estava com cirurgia marcada e ele ter sofrido uma remissão espontânea. Pessoas que tinham intolerância com fechamento de glote, né, a lactose, e hoje viveram uma vida normal. Então, a gente não está só teorizando e falando de achismo. Nós temos, então, uma bagagem de estudos de pessoas que vieram antes de nós, que nos trouxeram essa possibilidade, né? E hoje, dentro do alinhamento biossistêmico, a fé dentro da psicologia, trazendo esses conhecimentos, a gente consegue colaborar muito com processos de outras pessoas e ver essa mudança acontecendo na prática, não só nos livros. E por isso o nome desse vídeo, né? A gente não pega as doenças. Isso é um processo que desenvolve de dentro para fora. Quero ler mais um trechinho aqui. Em vez de tratar a doença como uma entidade sólida que impõe ao corpo a sua malévola vontade, estaríamos lidando com um processo esse impossível de se separar da nossa história pessoal e do contexto e da cultura em que vivemos. Essa mudança de abordagem tem muito a seu favor, e não só por levar em conta a biologia interpessoal. Quando deixamos de ver a doença como uma coisa concreta e autônoma, dotada de uma trajetória pré-determinada, e dispomos da ajuda adequada e de uma vontade de olhar tanto para dentro quanto para fora, podemos começar a exercer alguma influência na questão. Afinal, se a doença é a manifestação de algo em nossa vida, mais do que apenas a sua cruel e perturbadora imposição, nós temos alternativas, podemos tentar buscar novas compreensões, fazer novas perguntas, talvez novas escolhas. Assumimos o nosso lugar de direito como participantes ativos do processo, em vez de continuarmos a ser suas vítimas, impotentes, a não ser pela nossa confiança em milagrosos profissionais da medicina, né? Deixando na mão de terceiros todas as resoluções importantes, né, do que se passa dentro de nós. E importante, a gente está trazendo aqui, o Gabor Maté é médico, quando a gente fala do Dr. Hammer, ele era médico. Então, nós estamos falando de pessoas que estudaram os dois lados e falaram, opa, a grande falha dentro do sistema é não levar em conta a história pessoal, as vivências pessoais. Ele diz assim, não existe, na verdade, uma linha divisória entre a doença e a saúde. Ninguém, de repente, pega uma doença autoimune nem um câncer, embora essas doenças possam se fazer notar de modo súbito e com um impacto brutal. Vou ler mais um trechinho aqui. A doença em si é tanto um clímax do que veio antes, quanto um indicador de como as coisas podem se desenrolar no futuro. Nossa dinâmica emocional, que inclui nosso relacionamento com nós mesmos, pode ser um dos fatores determinantes desse futuro. E quando a gente olha dentro da visão das 5 leis, quando a gente olha para um sintoma, é exatamente isso. Ele está contando tanto uma história, quanto nos direcionando para onde pode estar a volta ao equilíbrio. Acredito que a gente tem que fazer um vídeo só sobre as 5 leis. Aqui nós vamos fazer de uma forma resumida. A primeira lei biológica nos mostra que toda a expressão do nosso corpo, né, sintomática, começa por uma situação que nos pega de surpresa. Ou seja, se nos pega de surpresa, não tem como prevenir.
né? Nos pegou de surpresa. Nós não conseguimos reagir, ou seja, de alguma forma a gente fica congelado na situação. Um forte teor emocional se faz presente. Uma intensidade emocional forte. E a gente não consegue compartilhar o que nós estamos sentindo naquele momento. A gente vive aqueles milésimos de segundo daquele impacto em solidão. E muitas vezes continuamos vivendo aquilo só com a gente, até porque nem nós temos ciência, né, do que estamos sentindo. E quando isso acontece, o nosso cérebro tira uma fotografia do que está acontecendo naquele milésimo de segundo pelos 5 sentidos. Para você ter uma ideia, nós recebemos em média 1.200 estímulos por segundo. Ou seja, a gente tem nessa fotografia pelo menos aí 1.200 fotos diferentes. Pelo tato, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo olfato. Ou seja, o Fê está trazendo isso para dizer as experiências acontecem para nós e também conosco. Tá? E isso é tudo misturado. E isso somos nós vivendo as experiências, como percebemos as experiências, como elas nos impactam, como a gente sente, tem a ver com as nossas emoções em relação a isso. Isso tudo se dá no nosso sistema mente-corpo, que é uma coisa só. São as nossas percepções, é a nossa pele, é o nosso sangue, são as nossas vísceras. Isso acontece dentro de nós e está sendo construído a partir desse olhar. Então, as pessoas que mandaram essa pergunta pra gente no Instagram, foi assim, explica pra gente de novo sobre como que é isso de nada se pega, nenhuma doença se pega. É sobre isso, tá? Isso está sendo construído, isso é um processo. E a gente não tem como deixar de viver a vida. E isso é a vida acontecendo, né? E a partir daí nós temos a segunda lei biológica, que nos mostra que o nosso corpo o tempo todo está se adaptando ao ambiente. Então, quando nós estamos equilibrados, nós estamos vivendo um equilíbrio dinâmico. Não tem como ter um equilíbrio em linha reta na vida, porque a vida acontecendo, como a Fê falou. Movimento. Então, o meu corpo está sobrevivendo a uma situação, quando eu entro num estresse mais intenso, e em outros momentos ele está reparando. Isso a gente faz todos os dias, né? A gente dorme, acontece processos de reparação internos. Porém, quando a gente passa por grandes estresses ou por estresses contínuos, o nosso corpo também vai precisar de um tempo equivalente para se reparar. Porém, quando eu não paro esse estresse, essas situações se tornam crônicas. E às vezes a gente está tão desconectado de nós mesmos que a gente nem percebe que está vivendo em estresse. A gente só vai perceber a partir do momento que a gente manifesta um sintoma. Temos a terceira lei biológica que mostra que nós somos formados por tecidos embrionários e esses tecidos, quando são estressados, agem de uma determinada maneira sempre igual. E aí nós temos conflitos que são conflitos vitais para nós, conflitos onde nos sentimos atacados ou desprotegidos, conflitos onde nos sentimos impotentes ou em autodesvalorização, conflitos territoriais, sexuais e de contato e separação. A quarta lei nos traz que os micro-organismos, eles convivem com a gente em harmonia. Porém, quando nós entramos em desarmonia, eles serão recrutados, para fazer funções específicas no nosso corpo para ajudar a gente a sobreviver ou reparar. Porém, quando entramos em sintomas de reparação, eles ajudam tudo isso a ficar dolorido. Não ajudam a ficar dolorido, eles fazem ficar dolorido. Eles fazem a gente ficar dolorido. E aí a gente acha ruim, né? E a gente acha que o culpado foram eles, e não é bem assim que acontece. E a quinta lei, que é a quinta essência, ela nos mostra que cada pedacinho de nós tem um propósito, um sentido biológico. E todas as nossas partes sentem o que aconteceu. Esse pedacinho, ele está conectado com os outros pedaços, ele não está separado deles. E de acordo com a percepção, sempre tem aquela parte de nós que é mais sensível, que sente mais que as outras, e é onde nós costumamos expressar os mesmos sintomas. As nossas fragilidades. Então, o nosso convite aqui é que possamos juntos passar essas informações adiante para que a gente possa entender que a doença, ela não é algo separado de nós, ela faz parte
de quem a gente é, de como a gente está vivendo. Ela não nos ataca, ela se desenvolve como um chamado, como um alarme vivo que está dizendo pra gente: opa, tem alguma coisa que você está vivendo dentro de você ou que você está vivendo fora de você que não tá legal. Quer entender mais? O primeiro passo é o nosso curso chamado Leis Biológicas no Dia a Dia, onde você vai conhecer todo esse universo, expandir a sua consciência e compreender mais sobre as questões do dia a dia. A gente vai deixar aqui no link da descrição do vídeo. Depois desse passo, se você decidir se especializar, nós temos outros caminhos como o alinhamento biossistêmico. É isso, doença não se pega, só para reforçar aqui, e ficamos por aqui hoje, até o próximo vídeo. Até! Beijos!